Ela acreditava estar sozinha na mansão, até encontrar um desconhecido segurando sua bebê, o homem que a obrigaria a fazer a escolha mais difícil de sua vida. Deixe nos comentários de onde está nos assistindo. Vamos à história. Regina equilibrou a bolsa no ombro, a sacola de fraldas na outra mão e empurrou o carrinho com o pé, enquanto tentava destrancar a porta dos fundos da mansão a velar. Vitória choramingou baixinho, o narizinho entupido fazendo aquele barulho que partia o coração de qualquer mãe. "Calma, meu amor, já estamos entrando", sussurrou, finalmente conseguindo abrir a porta. O frio de julho cortava como lâmina. Regina olhou para a filha de 8 meses enrolada em 3 mantas e sentiu o aperto no peito que sentia toda vez que precisava trazê-la ao trabalho. A creche tinha ligado avisando que não podia receber crianças com sintomas de gripe, e não havia outra opção. Ela precisava do emprego. Atravessou a cozinha enorme, seus passos ecoando no silêncio da casa vazia. 1 mês trabalhando ali e ainda se sentia pequena perto de tanto luxo. Mármore italiano, lustres de cristal, quadros que provavelmente valiam mais que sua vida inteira. Tudo coberto por uma fina camada de poeira que ela vinha removendo pouco a pouco. O senhor Avelar voltaria no dia seguinte. A secretária que a contratara por telefone fora clara. A mansão precisava estar impecável para o retorno do patrão após 6 meses no exterior. Vitória tossiu e choramingou mais alto. "Eu sei, bebê. Está frio." Regina subiu as escadas em direção ao 2º andar. Testou os aquecedores de cada cômodo. Sala de estar. Não funcionava. Biblioteca. Quebrado. Quarto de hóspedes. Nada. Finalmente, no escritório, no fim do corredor, o ar quente soprou quando ela ligou o aparelho. "Pronto, minha princesa. Aqui vai ficar quentinho." Posicionou o carrinho longe da corrente de ar direto, mas perto o suficiente do aquecedor. Vitória já estava mais calma, os olhinhos pesados de sono e remédio. Regina ajeitou as mantas, beijou a testa quente da filha e verificou o monitor de bebê no bolso. "Mamãe volta rapidinho, tá? Só vou limpar a sala e já volto." Desceu as escadas mentalmente, revisando a lista de tarefas. Aspirar os tapetes persas, lustrar a madeira da escada, limpar as janelas do salão principal. Se trabalhasse rápido, terminaria antes de Vitória acordar para a próxima mamadeira. 2 horas depois, estava de joelhos encerrando o piso da sala de jantar, quando ouviu um choro abafado. Regina largou o pano e correu escada acima, o coração disparado. Vitória devia ter acordado, mas o monitor não tinha apitado. Parou na porta do escritório. Congelou. Um homem estava de costas para ela, alto, ombros largos sob um suéter cinza escuro. Segurava Vitória contra o peito, balançando suavemente. A bebê choramingava, mas já mais calma. "Shh, pequena. Está tudo bem." A voz dele era grave, baixa, cuidadosa. Regina não conseguiu se mexer. Não conseguiu respirar. O homem virou-se e seus olhos se encontraram. Ele era bonito de um jeito devastador. Cabelos escuros ligeiramente desalinhados, barba por fazer, olhos castanhos profundos que carregavam um cansaço antigo. Mas o que a paralisou foi a expressão em seu rosto. Uma mistura de surpresa, confusão e algo que parecia dor. "Quem é você?" Ele perguntou, mas sua voz não tinha hostilidade. Soava quase perdida. Eu sou Regina", conseguiu dizer, a voz tremendo. "A empregada. A senhora Vera me contratou há 1 mês." "Vera?" Ele olhou para Vitória em seus braços, depois de volta para Regina. Algo passou por seu rosto, algo quebrado. "Desculpe. Eu não sabia que o senhor ia chegar hoje." Regina deu um passo à frente, estendendo os braços. "Ela está gripada. A creche não aceitou. Eu não tinha com quem deixar." "Quantos meses?" Ele interrompeu. "O quê?" "A bebê." "Quantos meses?" 8. Ele fechou os olhos por um segundo longo demais. Quando os abriu, havia algo diferente ali. Algo perigoso de frágil. "Ela estava chorando", disse simplesmente. "Eu cheguei, ouvi o choro, entrei e..." Balançou Vitória com mais cuidado. Peguei no colo sem pensar. Regina finalmente se aproximou, mas ele não devolveu a bebê imediatamente. Continuou balançando, como se não percebesse o que fazia.
O senhor é o senhor Avelar? Luiz Avelar? Sou. Vitória soluçou e enterrou o rostinho no peito dele. Luiz olhou para baixo, para a bebê em seus braços, e Regina viu sua expressão se despedaçar antes de ele recompor a máscara. Desculpe. Ele estendeu Vitória para Regina, mas suas mãos demoraram a soltar. Não devia ter... Não perguntei se podia. Não, está tudo bem. Regina acomodou a filha contra o peito. O senhor a acalmou. Obrigada. Silêncio. Luiz passou a mão pelo cabelo, virou-se para a janela. Seus ombros estavam tensos demais. A casa está bem cuidada, disse ainda de costas. Você fez um bom trabalho. Obrigada, senhor. Só Luiz. Não precisa de formalidade. Regina não soube o que responder. Ele continuou olhando pela janela, as mãos nos bolsos, a postura de alguém que carregava o mundo nas costas. Ela pode ficar, ele disse de repente. A bebê. Se precisar trazê-la novamente, pode. O escritório é grande o suficiente. Tá, senhor. Luiz, eu não quero incomodar. Normalmente a creche aceita, foi só hoje porque não é incômodo. Ele se virou e Regina viu algo em seus olhos que a fez calar. De verdade, não me incomoda. Vitória tossiu e Regina a embalou automaticamente. Ela precisa de remédio? Luiz perguntou. Já tomou. Daqui a pouco passa. Ele acenou com a cabeça, mas não saiu. Ficou ali, olhando para Vitória com uma intensidade que Regina não conseguiu decifrar. Preciso de café, disse finalmente. Forte. Você sabe fazer café? Sim. Ótimo. Prepare uma jarra. Vou tomar banho. Ele passou por Regina, e quando seus ombros quase se tocaram, ela sentiu o calor dele, o cheiro de perfume caro misturado com cansaço de viagem. Ele parou na porta. Regina. Sim. Bem-vinda à mansão Avelar. E saiu, deixando-a sozinha com 1000 perguntas e um aperto estranho no peito. Vitória resmungou, e Regina beijou sua testa. Quem é esse homem, meu amor? Sussurrou. Mas lá no fundo, algo nela já sabia. Sua vida tinha acabado de mudar. Regina preparou o café mais forte que sabia fazer. Suas mãos tremiam ligeiramente enquanto colocava a jarra e uma xícara na bandeja de prata que encontrou no armário da cozinha. Subiu as escadas devagar, Vitória dormindo no carrinho que trouxe para a cozinha. Parou em frente à porta do escritório. Bateu 2 vezes. Entre. Luiz estava sentado atrás da mesa enorme de mogno, o cabelo ainda úmido do banho, uma camisa social preta com as mangas dobradas até os cotovelos. Ele tinha tirado os sapatos. Algo nesse detalhe o fez parecer humano, vulnerável. Regina colocou a bandeja na mesa. Obrigado. Ele serviu a xícara, tomou um gole e fechou os olhos. Perfeito. Precisa de mais alguma coisa? Na verdade, preciso. Ele abriu os olhos e a estudou. Sente-se. Senhor, por favor, sente. Regina sentou na ponta da poltrona de couro, as mãos nos joelhos. Luiz tomou outro gole de café, ganhou tempo. Quando falou, sua voz estava mais baixa. A secretária que te contratou não te explicou por que a casa estava fechada. Disse que o senhor estava no exterior a trabalho. Trabalho. Ele riu sem humor. É uma forma de dizer. Silêncio. Minha mulher morreu há 8 meses, disse de repente, e Regina sentiu o chão sumir sob seus pés. Durante o parto, ela e o bebê, nosso filho. Meu Deus. Fui para a Suíça. Tratamento, disseram, para a cabeça, para o coração, para seja lá o que esteja quebrado em mim. Ele girou a xícara entre os dedos. Voltei mais cedo, porque não suportava mais estar lá. Luiz, eu sinto muito. Quando ouvi o choro da sua filha hoje, ele a interrompeu, os olhos fixos nela. Por um segundo, achei que estava ficando louco, que eram alucinações. Mas era real. Ela era real. Regina não sabia o que dizer. Não te contei isso para te deixar desconfortável, ele continuou. Mas porque se vai trabalhar aqui, precisa entender. Esta casa tem fantasmas. Eu tenho fantasmas.
Entendo. Entende mesmo? Ela pensou em todas as noites sozinha com Vitória, no pai que sumiu quando descobriu a gravidez, na solidão que roía por dentro. Mais do que imagina. Algo passou entre eles, um reconhecimento mudo. Luiz terminou o café e se levantou. Descanse. Amanhã conversamos sobre o trabalho direito. Regina levantou também, mas na porta virou-se. Luiz? Sim. Ela chorou hoje porque estava com frio. Mas a partir de amanhã prometo que isso não vai acontecer de novo. Ele ficou em silêncio por tanto tempo que Regina pensou que não fosse responder. Regina? Sim. Traga ela sempre que precisar. E pela primeira vez, ele quase sorriu. Quase. 3 dias depois, Regina descobriu que Luiz Avelar não dormia. Era 4 da manhã quando ela desceu para preparar a mamadeira de Vitória. A bebê tinha acordado chorando, o nariz ainda entupido pela gripe que insistia em não passar completamente. Regina esperava encontrar a cozinha escura e silenciosa. Em vez disso, encontrou Luiz sentado à mesa da cozinha, cercado por papéis, uma xícara de café esquecida ao lado. Ele levantou os olhos quando ela entrou. Não pareceu surpreso. Gripe ainda? Perguntou. Está melhorando, mas as noites são piores. Regina acendeu o fogo para esquentar a água. Desculpe se te acordei. Não me acordou. Eu não estava dormindo. Desde quando? Desde que cheguei. Regina olhou para ele de verdade. As olheiras eram profundas, roxas. Ele estava com a mesma roupa do dia anterior. Você trabalhou a noite toda. Tentei, não consigo me concentrar. Ele juntou os papéis em uma pilha descuidada. O silêncio aqui é alto demais. Regina entendeu exatamente o que ele queria dizer. Despejou a água quente na mamadeira, testou a temperatura no pulso. Quer que eu faça café fresco? Já tomei 4 xícaras. Acho que meu coração vai explodir se tomar mais uma. Então leite quente. Com mel. Ela pegou uma caneca sem esperar resposta. Minha avó dizia que acalma a alma. Sua avó era sábia. Era. Luiz observou enquanto ela preparava a bebida. Seus movimentos eram eficientes, cuidadosos. Ela colocou a caneca na frente dele e se sentou com Vitória no colo. Obrigado. Ele tomou um gole e fechou os olhos. Sua avó tinha razão. Vitória começou a mamar, os olhinhos fechados, as mãozinhas agarrando a mamadeira. Luiz olhou para ela com aquela expressão que Regina estava começando a reconhecer. Dor e fascínio misturados. Posso perguntar uma coisa? Ele disse. Pode. O pai dela está na vida de vocês? Regina demorou a responder. Vitória soluçou e ela ajeitou a bebê melhor no colo. Não, ele foi embora quando descobriu que eu estava grávida. Sua voz não tremeu. Ela tinha praticado essa frase até não doer mais. Disse que não estava pronto para ser pai. Bloqueou meu número. Nunca mais vi. Idiota. A palavra saiu com tanta raiva que Regina piscou surpresa. Desculpe, Luiz esfregou o rosto. Mas é verdade. Que tipo de homem abandona... Ele não terminou. Não precisava. E você? Regina ousou perguntar. Tem família além de quem você perdeu? Meus pais morreram quando eu tinha 20 anos. Acidente de carro. Ele girou a caneca entre as mãos. Tenho uma tia em São Paulo. Ligou 2 vezes desde que voltei. Não atendi. Por quê? Porque ela vai querer falar sobre superação, sobre seguir em frente, sobre como o tempo cura tudo. Sua voz estava amarga. E eu não quero ouvir mentiras bem-intencionadas. Vitória terminou a mamadeira e arrotou delicadamente. Regina sorriu e limpou a boquinha da filha. Pronto, princesa. Agora volta a dormir. Ela levantou, mas Luiz falou antes que saísse. Você pode ficar, se quiser. Quer dizer, não precisa voltar lá para cima imediatamente. O silêncio... É alto demais, Regina completou. Eu sei. Ela voltou a se sentar. Vitória já dormia de novo, quentinha contra seu peito. Me fala dela, Luiz pediu de repente. Da sua filha. Como é? Ser mãe sozinha? Regina pensou em todas as respostas prontas que dava quando alguém perguntava. É difícil, mas gratificante. Eu me viro. Estamos bem.
Mas eram 4 da manhã, e havia algo na forma como Luís olhava para ela que pedia verdade. É assustador, disse. Todo dia acordo com medo. Medo de não ser suficiente. De errar. De não conseguir dar a ela tudo o que merece. Mas você está tentando. É tudo o que posso fazer. Luís ficou em silêncio, olhando para Vitória dormindo. Ela é sortuda de ter você. Não sei se sou eu quem tem sorte de ter ela. As duas coisas podem ser verdade. Regina sorriu de leve. Luís pegou a caneca de novo, mas não bebeu. Só segurou como se precisasse de algo nas mãos. Meu filho ia se chamar Pedro, disse tão baixo que Regina quase não ouviu. Ana escolheu. Ela disse que era um nome forte, um nome de rei. É um nome lindo. Ele nasceu perfeito. Pequeno, mas perfeito. Eu segurei por 2 minutos antes de... Sua voz quebrou. 2 minutos. E então ele foi embora. E Ana logo depois. Regina sentiu lágrimas arderem, mas não deixou cair. Luís, todo mundo me diz que vai passar, que a dor diminui, que vou conseguir seguir em frente. Ele finalmente olhou para ela, e havia tanto sofrimento ali que Regina perdeu o ar. Mas, e se eu não quiser que passe? E se a dor for tudo o que me resta deles? Então você carrega, pelo tempo que precisar. Regina disse suavemente. Ninguém tem o direito de te dizer como ou quando superar. Você entende? Entendo. E pela primeira vez desde que chegara, Luís pareceu realmente vê-la. Não como empregada, não como invasora com uma bebê. Como alguém que entendia o peso de carregar sozinho. Obrigado, ele disse. Por não mentir. Por não dizer que vai ficar tudo bem. Vai ficar diferente. Regina corrigiu. Mas não sei se fica bem. Acho que a gente só aprende a respirar com o peso. Luís terminou o leite e se levantou. Preciso tentar dormir algumas horas. Boa noite, ou bom dia. Ele quase sorriu. Quase. Na porta da cozinha, parou. Regina? Sim? Amanhã... Hoje, quer dizer. Quando acordar, pode tomar café da manhã aqui embaixo, você e Vitória. Não precisa comer sozinha no quarto. Tem certeza? Tenho. E saiu, deixando Regina sozinha com a bebê dormindo e um calor estranho no peito. O café da manhã se tornou ritual. Luís estava sempre na cozinha quando Regina descia, às 7 em ponto. Ele preparava café, enquanto ela fazia mingau para Vitória e torradas para eles. Não falavam muito, mas era uma companhia confortável. No quarto dia, Luís apareceu com um cadeirão. Achei no depósito, disse, quase constrangido. Era para... Enfim, está novo. Achei que facilitaria para você. Regina olhou para o cadeirão de madeira clara, almofadas coloridas ainda com etiqueta. Luís, eu não posso aceitar. Está aqui, sem uso. E Vitória está ficando grande demais para você segurar enquanto come. Ele instalou o cadeirão perto da mesa. Pronto, agora você come com as 2 mãos. Vitória adorou. Bateu palminhas e gritou de alegria quando Regina a colocou ali. Luís ficou parado, observando. Aquela expressão dividida no rosto. Ela é animada, comentou. Demais. Não para 1 segundo. Quantos dentes já nasceram? 4. Está nascendo mais 2. Por isso acorda tanto à noite. Luís acenou, absorvendo a informação como se fosse importante. Sentou na frente de Vitória e a bebê imediatamente esticou os bracinhos para ele. Acho que ela gosta de você, Regina disse. Será? Ela não faz isso com estranhos. Luís estendeu o dedo e Vitória agarrou com força, rindo daquele jeito gostoso de bebê. Oi, pequena Vitória, ele disse suavemente. Hoje está mais sorridente, né? Vitória deu um gritinho e chutou as perninhas. Tradução, sim, Regina brincou. Luís sorriu, de verdade dessa vez. E Regina percebeu que era a primeira vez que via aquilo. O sorriso transformava completamente seu rosto. Ele ficava mais jovem, mais leve, mais vivo. Ela é incrível, ele disse ainda segurando o dedinho de Vitória. Você tem muita sorte. Eu sei. Eles tomaram café assim. Vitória fazendo festa, Luís sorrindo mais do que Regina imaginava ser possível, e ela sentindo algo perigoso se instalar no peito. Esperança, talvez, ou algo pior.
Na semana seguinte, Luiz começou a ajudar. Regina estava limpando as janelas do segundo andar quando ele apareceu. Você não devia estar fazendo isso, disse, tirando o pano da mão dela. É perigoso. A escada está instável. Eu consigo... Eu faço. Você cuida da Vitória. E fez. Enquanto Regina dobrava roupas, Luiz limpou todas as janelas do andar. Depois consertou o trinco da porta da lavanderia que estava quebrado. Trocou 3 lâmpadas queimadas. Apertou os parafusos soltos da cadeira da cozinha. Você não precisa fazer isso, Regina disse. Sou eu quem trabalha aqui. Eu moro aqui. Posso ajudar a cuidar da casa. Ele guardou a caixa de ferramentas. Além disso, me distrai. Do quê? De pensar. Regina entendeu. 2 semanas depois do retorno de Luiz, Regina percebeu a mudança. Ele começou a aparecer nos horários de Vitória. Não era óbvio. Ele sempre tinha uma desculpa. Precisava de água quando era hora da mamadeira da tarde. Precisava de um documento quando Vitória acordava da soneca. Estava com fome quando Regina preparava papinha. Mas estava sempre lá. E Vitória o adorava. Gritava de alegria quando via Luiz. Esticava os bracinhos. Chorava quando ele ia embora. Acho que você virou o favorito dela, Regina brincou uma tarde. Impossível. Você é a mãe. Mãe é obrigação. Você é novidade. Luiz estava sentado no chão da sala, Vitória no colo dele. A bebê estava tentando pegar seu relógio e ele deixava paciente. Ela é esperta, ele disse. Olha como concentra. Está pensando em como tirar. Está querendo morder, na verdade, fase oral. Ah, ele afastou o relógio antes que Vitória conseguisse. Então não. Vitória fez beicinho e Luiz riu. Não adianta fazer carinha. Relógio não se come. Regina observou os dois. A forma como Luiz segurava Vitória, segura mas gentil. A forma como falava com ela, como se ela entendesse cada palavra. A forma como sorria quando Vitória ria e sentiu o coração apertar. Não, pensou, não pode ser isso. Mas era tarde demais. A noite que mudou tudo chegou sem aviso. Vitória acordou às 2 da manhã chorando desesperada. Regina correu, mas quando pegou a bebê no colo, sentiu o calor. Febre. Alta. Merda, merda, merda! Ela correu para o banheiro, pegou o termômetro. 39,5. Vitória chorava sem parar, o corpinho todo quente, tremendo. Regina tentou dar remédio, mas Vitória cuspiu. Tentou água, mesma coisa. A bebê só chorava, aquele choro agudo que rasga a alma de qualquer mãe. Tá tudo bem, meu amor. Mamãe está aqui. Regina a embalava, mas as mãos tremiam. Vai passar, bateram na porta. Luiz entrou sem esperar resposta. De calça de moletom e camiseta, os cabelos despenteados. O que aconteceu? Febre. Muito alta. Ela não para de chorar. Não aceita remédio. Eu não sei o que fazer. As palavras saíram atropeladas, o pânico tomando conta. Luiz atravessou o quarto em 2 passadas. Me deixa ver. Ele tocou a testa de Vitória. Está muito quente mesmo. Quanto? 39,5. Hospital. Agora. Mas o remédio pode fazer efeito... Regina. Ele segurou seu braço, firme. Hospital. Agora. Meu carro está na garagem. Ela acenou, incapaz de falar. Pegou a bolsa de Vitória com mãos trêmulas, colocou fraldas, roupas, a carteirinha do convênio. Eu dirijo. Luiz pegou as chaves. Você fica com ela atrás. O caminho até o hospital foi um borrão. Regina segurou Vitória, que não parava de chorar, e Luiz dirigiu rápido, mas seguro, falando o tempo todo. Vai ficar tudo bem. Estamos quase lá. Aguenta mais um pouco, pequena Vitória. Entraram pela emergência pediátrica. Luiz não esperou a recepção. Bebê com febre de 39,5, disse para a primeira enfermeira que viu. 8 meses. Não aceita medicação. A enfermeira os levou direto para uma sala. O médico chegou em minutos. Regina respondeu todas as perguntas no piloto automático. Sintomas, quanto tempo, o que deu de remédio. Vitória foi examinada, medicada de forma diferente, monitorada.
Uma hora depois, a febre começou a baixar. Vitória finalmente parou de chorar e adormeceu, exausta. O médico saiu para pegar os resultados de exames. Regina desabou na cadeira ao lado do leito hospitalar, onde Vitória dormia. As mãos ainda tremiam, o coração ainda disparado. Regina! Luiz se ajoelhou na frente dela. Respira, ela está bem. A febre baixou. Eu fiquei tão assustada, a voz saiu quebrada. Quando ela chorava daquele jeito, eu pensei, eu sei, mas passou. Ela está bem. Regina cobriu o rosto com as mãos. Todo o medo, todo o pânico, toda a exaustão veio de uma vez. E então sentiu os braços de Luiz ao seu redor. Ele a abraçou, firme, quente, sólido. E Regina deixou. Enterrou o rosto no peito dele e segurou a camisa com força, como se fosse a única coisa real no mundo. Obrigada, sussurrou, por estar lá, por trazer a gente, por ficar. Sempre, ele disse contra seu cabelo, sempre vou estar. E naquele momento, naquela sala de hospital com cheiro de desinfetante e luz fluorescente, algo mudou entre eles. Algo que não tinha mais volta. Voltaram para casa quando o sol nascia. Vitória dormia no bebê conforto, a febre controlada, o diagnóstico confirmado, infecção de garganta. Antibiótico por 7 dias, repouso, muito líquido. Luiz carregou o bebê conforto até o quarto de Regina. Ela o seguiu, exausta demais para fazer mais do que colocar um pé na frente do outro. Descansa, ele disse. Eu fico de olho nela. Se precisar de alguma coisa, me chama. Luiz, você não precisa... Eu quero. Ele a interrompeu. Olhou para ela e havia algo diferente em seus olhos. Algo intenso. Deixa eu fazer isso. Por favor. Regina acenou, cansada demais para discutir. Deitou na cama ainda vestida e apagou em segundos. Quando acordou, horas depois, encontrou Luiz sentado na poltrona ao lado do berço. Vitória dormia tranquila. Ele tinha um livro no colo, mas não estava lendo. Só observava a bebê dormir. Você ficou aqui o tempo todo? Regina perguntou a voz rouca de sono. Ela é importante, ele disse simplesmente. Você é importante. E Regina soube com absoluta certeza que estava perdida. Completamente perdida. O domingo chegou quente mesmo sendo julho. Regina acordou com Vitória cantarolando no berço, aquele som sem sentido que bebês fazem quando estão felizes. A infecção tinha passado completamente. 7 dias de antibiótico. E a pequena voltara a ser a criança sorridente de sempre. Bom dia, princesa. Regina se espreguiçou e pegou a filha no colo. Alguém acordou animada hoje. Vitória bateu palminhas e puxou o cabelo da mãe. Ai! Gentil, Vitória. Gentil. Regina beijou a bochecha gordinha. Vamos tomar café? Desceu as escadas esperando encontrar Luiz na cozinha, como sempre. Mas a casa estava silenciosa. Diferente. A mesa da cozinha estava posta. Não a xícara solitária de café de Luiz, mas 2 xícaras, pratos, talheres. E no centro, uma cesta com pães frescos que definitivamente não estavam lá ontem. Bom dia. Regina virou. Luiz estava na porta. Jeans e camiseta branca simples. Descalço. Os cabelos úmidos. Você saiu para comprar pão? Ela perguntou surpresa. Padaria na esquina. Achei que seria um bom começo de domingo. Ele se aproximou. Estendeu os braços. Posso? Regina entregou Vitória sem hesitar. A bebê gritou de alegria e agarrou o rosto de Luiz. Alguém está feliz hoje. Ele riu, desviando dos dedinhos que tentavam entrar em seu nariz. Oi, pequena. Sentiu falta de mim? Vitória balbuciou algo que soou como papapá. E Luiz congelou. Regina viu a expressão passar por seu rosto. Surpresa, dor, algo mais profundo que ela não conseguiu nomear. Ela ainda não fala de verdade. Regina disse rapidamente. É só sons aleatórios. Eu sei. Mas Luiz segurou Vitória mais apertado por um segundo. Vamos comer? Comprei aqueles pães de queijo que você comentou que gostava. Durante o café, Vitória ficou no cadeirão fazendo bagunça com pedaços de mamão. Luiz tentou ensinar-lhe a comer com a colher, mas ela preferia usar as mãos.
Desista, Regina riu. Você vai perder essa batalha. Nunca desisto. Mas ele estava sorrindo, limpando o purê de fruta do próprio braço onde Vitória tinha acidentalmente jogado. Posso perguntar uma coisa? Regina ousou. Sempre. O que você fazia antes, quer dizer, seu trabalho. Você nunca fala sobre isso. Luiz limpou as mãos no guardanapo, pensativo. Tecnologia, software. Construí uma empresa do zero com 2 sócios. Ele tomou um gole de café. Vendemos no ano passado. Foi lucrativo. Por isso a mansão. Por isso a mansão, ele concordou. E o vazio que o dinheiro não consegue preencher. Regina não soube o que responder a isso. E você? Ele perguntou. O que queria fazer? Antes de Vitória, antes de... tudo. Ninguém nunca tinha perguntado isso. As pessoas viam uma mãe solteira, empregada doméstica, e presumiam que aquilo era tudo que ela era ou queria ser. Pedagogia, disse baixinho. Queria ser professora de crianças pequenas. Fiz 1 ano de faculdade antes dele. Antes do idiota. Regina sorriu apesar de tudo. Antes do idiota, confirmou. Tranquei a matrícula quando descobri a gravidez. Depois Vitória nasceu e, bem, não dá para pagar faculdade e creche e aluguel com salário de meio período. Luiz ficou em silêncio por um momento longo. E se pudesse voltar? É um sonho bonito, mas não é realista. Por que não? Porque a vida real não funciona assim. Mas poderia. Regina ia responder quando Vitória jogou o copo de água para o lado, encharcando a mesa. O momento quebrou, e Regina se levantou para limpar a bagunça. Mas durante o resto do dia, ela percebeu Luiz olhando para ela de um jeito diferente. Como se estivesse calculando algo. Planejando. À tarde, Luiz apareceu na lavanderia onde Regina dobrava roupas. Vem comigo, disse. O quê? Para onde? É surpresa. Pega a Vitória. 10 minutos depois estavam no jardim dos fundos da mansão. Um jardim que Regina nunca tinha visto propriamente, porque sempre estava ocupada dentro da casa. Era enorme. Gramado impecável, árvores frondosas, até um pequeno lago com carpas. Eu não sabia que tinha tudo isso aqui, Regina disse, maravilhada. Eu também tinha esquecido. Luiz estendeu uma manta na sombra de uma árvore. Ana adorava este lugar. Passou meses planejando cada detalhe. Regina sentou na manta com Vitória no colo. A bebê imediatamente começou a puxar a grama, fascinada pela textura. Deve ser difícil, disse suavemente, estar aqui, com todas as memórias. É e não é. Luiz sentou ao lado delas, as pernas esticadas. No começo era impossível. Cada canto da casa gritava o nome dela. Mas agora... Ele olhou para Vitória. Agora tem vida aqui de novo. Som. Movimento. Propósito. Por causa de uma bebê barulhenta, Regina brincou. Por causa de vocês duas. O jeito que ele disse, olhando diretamente para ela, fez o coração de Regina pular uma batida. Vitória engatinhou até Luiz e usou sua perna como apoio para se levantar. Ele a segurou automaticamente. Olha só, ele disse impressionado. Está quase andando. Anda pela casa inteira segurando nos móveis. Questão de semanas até soltar. Vou perder isso, ele disse de repente, a voz estranha. Perder o quê? Os primeiros passos. Quando você encontrar outro emprego, outra casa. Eu vou perder. Regina não tinha pensado nisso. Não tinha pensado em sair. A ideia de deixar a mansão, de deixar Luiz, causou uma dor física no peito. Eu não estou procurando outro lugar, disse. Não? Não. A não ser que você queira que eu vá... Não, ele respondeu rápido demais, intenso demais. Não quero. Silêncio. Vitória se cansou de ficar de pé e sentou no colo de Luiz, encostando a cabecinha em seu peito. Em segundos, estava dormindo. Ela confia em você, Regina observou. Completamente. É recíproco. Luiz ajeitou Vitória melhor em seus braços. Essa pequena... Ela me salvou, sabe? Como assim? Quando voltei, estava vazio, apenas funcionando, indo de um cômodo para outro, de um dia para o outro, sem sentir nada. Ele olhou.
para a bebê dormindo. E então ouvi aquele choro. Entrei no escritório e pela primeira vez em meses senti algo além de dor. O quê? Necessidade. Alguém precisava de mim. Não do meu dinheiro, não da minha empresa. Só de mim. Ele passou o dedo suavemente pela bochecha de Vitória. E então você entrou, e vi você tentando fazer tudo sozinha, sendo forte quando estava assustada, amando essa bebê com uma ferocidade que eu nunca tinha visto. Luiz, você me fez lembrar que existe amor no mundo, que existe coisas valendo a pena lutar. Regina sentiu lágrimas arderem. Você está dando crédito demais. Eu só estou tentando sobreviver. Não, ele olhou para ela. Você está vivendo. Contra todas as probabilidades, você está construindo uma vida para vocês duas. Isso não é só sobrevivência, é coragem. Ninguém nunca tinha visto Regina daquela forma, forte, corajosa, mais do que uma estatística, mais do que uma mãe solteira lutando. Obrigada, sussurrou. Ficaram assim. Vitória dormindo no colo de Luiz, o sol filtrado pelas árvores, o som de pássaros ao fundo. E pela primeira vez desde que chegara à mansão Avelar, Regina se permitiu imaginar. E se pudesse ficar? E se isso virasse real? E se... Regina, a voz de Luiz a trouxe de volta. Sim? Posso ser honesto com você? Sempre. Ele demorou escolhendo as palavras. Eu não sei o que estou fazendo, com você, com Vitória, com... Isso, fez um gesto vago entre eles. Só sei que quando vocês não estão por perto, a casa volta a ser vazia. E quando estão, eu consigo respirar. Luiz, não estou pedindo nada. Não estou esperando nada. Só precisava que você soubesse. O coração de Regina batia tão forte que ela tinha certeza que ele podia ouvir. Eu também respiro melhor quando você está por perto, admitiu. Luiz fechou os olhos, como se aquelas palavras doessem. Isso é perigoso. Eu sei. Você trabalha para mim. Eu sei. E eu sou uma bagunça. Estou quebrado em tantos pedaços que nem sei se dá para consertar. Eu não preciso que você esteja consertado. Regina se aproximou, ousada. Eu só preciso que você seja você. Ele abriu os olhos, e o que ela viu ali a fez tremer. Desejo, medo, esperança, tudo misturado. Se fizermos isso, ele disse baixo, não tem volta. Então não voltamos. Vitória resmungou no sono, e o momento passou, mas algo tinha mudado. Algo tinha sido dito sem palavras, uma linha tinha sido cruzada, e nenhum dos dois queria voltar. A semana seguinte foi diferente. Luiz começou a trabalhar de casa. Instalou o escritório na biblioteca do segundo andar, onde podia ouvir quando Vitória acordava da soneca. Almoçavam juntos todos os dias. Regina cozinhava, Luiz arrumava a mesa. Vitória comandava do cadeirão, jogando comida e rindo quando eles corriam para limpar. Ela está fazendo de propósito, Luiz disse uma tarde, limpando o purê de batata do chão. Óbvio. E você deixa porque pensa que é bonitinha. Penso? Ela é bonitinha. Você a está estragando. Bom, ela merece ser mimada. Regina revirou os olhos, mas estava sorrindo. À noite, depois que Regina colocava Vitória para dormir, ela e Luiz se encontravam na sala. Ele ligava a lareira mesmo não estando tão frio. Ela levava chá. Conversavam sobre tudo e nada. Qual sua maior memória de infância? Ele perguntou uma noite. Minha avó me ensinando a fazer bolo de fubá. Ela deixava eu quebrar os ovos mesmo sabendo que eu ia fazer bagunça. Regina sorriu com a lembrança. E a sua? Meu pai me ensinando a dirigir. Eu tinha 12 anos. Levei o carro dele direto para dentro do lago da propriedade. Luiz riu. Ele não brigou, só disse, bom, agora você aprendeu onde fica o freio. Ele parecia ótimo. Era. A voz de Luiz ficou mais baixa. Fazem tanta falta. As pessoas que amamos nunca vão embora completamente, Regina disse. Elas ficam aqui. Tocou o próprio peito. Nas coisas que nos ensinaram, nas memórias que nos deixaram. Luiz olhou para ela com tanta intensidade que Regina esqueceu como respirar. Como você faz isso? Ele perguntou.
O quê? Dizer exatamente o que eu preciso ouvir. Talvez porque eu também precise ouvir. Ele se aproximou no sofá. Não muito. Só o suficiente para que seus joelhos se tocassem. Regina, começou, mas ela o interrompeu. Eu sei o que vai dizer. Que isso é complicado. Que precisa de tempo. Que não sabe se está pronto. Ela o encarou. E tudo bem. Eu também estou assustada. Mas estou cansada de ter medo de viver. Você não tem medo de nada. Tenho medo de tudo. Só finjo bem. Luiz sorriu. Levantou a mão devagar, dando tempo para ela recuar. Tocou seu rosto, o polegar acariciando sua bochecha. Você é incrível, sussurrou. Você também. Ele se inclinou, lentamente, dando a ela todo o tempo do mundo para se afastar. Regina não se afastou. Os lábios dele se tocaram, suave, cuidadoso. Uma pergunta mais do que uma afirmação. E então mais profundo. A mão dele enterrando em seu cabelo, a dela agarrando sua camisa. Respirações misturadas, corações batendo juntos. Quando se separaram, Luiz encostou a testa na dela. Eu estava esperando por isso há semanas, admitiu. Por que não fez antes? Porque quando começasse, eu sabia que não ia conseguir parar. E então a beijou de novo, e de novo, e de novo. Até que ouviram o choro de Vitória pelo monitor. Separaram-se ofegantes. Péssimo timing, Luiz murmurou, fazendo Regina rir. Bem-vindo à vida com uma bebê. Não trocaria por nada, e ela soube que ele não estava falando apenas sobre Vitória. Os dias seguintes foram os mais felizes da vida de Regina. Luiz a beijava de manhã na cozinha. Roubava beijos quando passavam um pelo outro no corredor. Segurava sua mão enquanto assistiam Vitória brincar. Ele comprou brinquedos novos, um tapete de atividades, livros de pano, um mobile musical para o berço. Você vai acabar enchendo a casa de coisas de bebê, Regina disse. E qual o problema? Nenhum, só achei engraçado. Eu gosto de ver ela feliz, de ver você feliz. Eu estou. Mais do que imaginei ser possível. Luiz a puxou para um abraço. Eu também. À noite, depois de Vitória dormir, eles se sentavam no sofá entrelaçados. Às vezes conversavam. Às vezes só ficavam ali, em silêncio confortável. Estou pensando em uma coisa, Luiz disse uma noite. O quê? E se você voltasse a estudar? Regina se afastou para olhá-lo. Luiz, escuta. Você podia fazer faculdade online. Pedagogia. Eu posso ajudar com... Não. Regina, não quero seu dinheiro. Ela se levantou. Não é por isso que estou aqui. Ele levantou também, segurou seus braços. Eu sei disso. Não estou oferecendo por pena ou caridade. Estou oferecendo porque você merece realizar seu sonho. Não posso aceitar. Por que não? Porque não sei o que isso é. Gesticulou entre eles. Não sei se vai durar. Não sei se... Ei, ele segurou seu rosto, obrigando-a a olhar para ele. Não sei o futuro, mas sei o agora. E agora eu quero te ver feliz. Quero te dar as coisas que o idiota deveria ter dado. Você não precisa consertar minha vida. Não estou consertando. Estou investindo. Em você. Em nós. Regina sentiu lágrimas arderem. Tenho medo, sussurrou. De quê? De acordar e descobrir que isso é sonho. Que vou perder você. Perder isso. Luiz a puxou para um abraço apertado. Não é sonho, é real, eu sou real, isso é real. E ela acreditou. Por 3 dias perfeitos ela acreditou. E então, tudo desmoronou. Regina acordou no meio da noite com o som de algo quebrando. Pegou Vitória rapidamente e saiu do quarto. A casa estava escura, exceto por uma luz vindo da biblioteca. Luiz! Silêncio. Ela subiu as escadas, o coração acelerado. Empurrou a porta da biblioteca. Luiz estava no chão cercado por vidro quebrado. Um copo. Ou vários. A garrafa de uísque ao lado, pela metade. Luiz? Ela se ajoelhou. Cuidado com o vidro. O que aconteceu? Ele levantou os olhos. Estavam vermelhos. Ele tinha chorado. Recebi uma ligação. A voz estava rouca. Do hospital.
De Genebra. Regina sentiu o chão sumir. O quê? Resultados de exames. Exames que fiz mês passado, antes de voltar. Ele riu sem humor. Pensava que era estresse, cansaço, dores de cabeça, insônia. Luiz, você está me assustando. Ele olhou para ela, e havia tanto desespero ali que Regina parou de respirar. Tumor cerebral, inoperável. As palavras saíram quebradas. Deram 1 ano, no máximo. O mundo parou. Não, Regina sussurrou. Tá, isso não pode ser verdade. Eu queria te contar. Estava esperando confirmação dos médicos brasileiros, mas... Ele gesticulou para o telefone caído. Confirmaram. É real. Estou morrendo. Vitória começou a chorar, sentindo a tensão. Regina a embalou automaticamente, mas não conseguiu tirar os olhos de Luiz. A gente trata. Faz cirurgia, químio. Tem que ter algo. Não tem. Ele se levantou, cambaleante. Falaram tudo. Não tem tratamento. Só tempo. E pouco. Então a gente aproveita cada segundo. Não, ele disse com força. Não, Regina, você não entende. Entendo sim, você está com medo, mas... Não é medo, ele gritou e Vitória chorou mais alto. É certeza, eu vou morrer e não vou arrastar você e Vitória comigo. Não é sua decisão. É sim, eu não posso fazer isso. Deixar vocês se apegarem mais, deixar Vitória me ver definhar, deixar você sofrer. Já estou apegada, Regina gritou de volta. Já amamos você. Não dá mais para voltar atrás. O silêncio que seguiu foi ensurdecedor. Luiz olhou para ela, para Vitória, de volta para ela. Você precisa ir embora, disse finalmente. O quê? Ir embora. Você e Vitória. Amanhã. Vou pagar 3 meses de salário, te ajudar a encontrar lugar, mas vocês precisam sair. Você não está falando sério. Estou, mas a voz dele quebrou. Regina, por favor, não torna isso mais difícil do que já é. Mais difícil? Lágrimas corriam pelo rosto dela. Você está me mandando embora? Está desistindo antes mesmo de lutar? Não tenho que lutar. Ele socou a parede e Regina pulou. Já perdi, o jogo acabou e eu não vou deixar vocês me verem morrer. Então é isso? Depois de tudo, você só... desiste de nós? Luiz fechou os olhos. Vá embora, Regina. Por favor. Só... vá. E virou as costas. Regina ficou ali. Vitória chorando em seus braços, o coração despedaçando. Você é um covarde, disse baixo. Eu pensei que era forte. Pensei que era corajoso. Mas está fazendo exatamente o que ele fez. Luiz virou, os olhos arregalados. O quê? Está me abandonando. Assim como o pai de Vitória. Quando ficou difícil, quando exigiu coragem, você fugiu. Sua voz estava gelada. Então, parabéns. Você é exatamente igual a ele. Não é a mesma coisa. É sim. Ele me deixou porque não queria responsabilidade. Você está me deixando porque não quer que eu veja você fraco. Mas no fim, os dois estão me abandonando. Regina, não é assim. Vou embora amanhã. Ela o interrompeu. Como pediu. Mas quero que saiba uma coisa. Você tinha uma família. Nós estávamos aqui, prontas para ficar. Para amar você até o último segundo. E você jogou isso fora. Ela saiu antes que ele pudesse responder. Antes que visse ele desabar no chão. Antes que ouvisse ele chorar seu nome. Regina não dormiu. Sentou na cama com Vitória finalmente adormecida ao seu lado e olhou para o quarto que tinha sido seu lar por quase 2 meses. Pequeno, mas acolhedor, seguro, cheio de memórias que agora doíam como feridas abertas. Pegou o telefone. 3 da manhã. Procurou grupos de aluguel, vagas de emprego, qualquer coisa que a tirasse dali o mais rápido possível. Porque se ficasse mais um dia não teria forças para ir. E ele tinha razão em uma coisa. Ela não podia ficar para vê-lo morrer. Não quando cada olhar dele já partia seu coração. Não quando Vitória o chamava de papapa e sorria como se ele fosse o centro do mundo. Não quando ela o amava tanto que doía respirar. As lágrimas voltaram, silenciosas e quentes. Regina as limpou com raiva. Não tinha tempo para chorar. Tinha que ser forte. Por Vitória.
Sempre por Vitória. Às 5 da manhã, começou a fazer as malas. Luiz não saiu do escritório a noite toda. Sentou na poltrona de couro, a garrafa de uísque vazia ao lado, o telefone na mão. Olhou para a tela dezenas de vezes. Quase ligou. Quase subiu as escadas. Quase implorou perdão. Mas não fez. Porque ela estava certa. Ele era covarde. Tinha passado 6 meses fugindo da dor na Suíça. E agora estava fugindo da única coisa que o fazia sentir vivo. Porque ter e perder era pior do que nunca ter tido. Ele tinha perdido Ana e Pedro sem escolha. Mas Regina e Vitória, ele estava escolhendo perder. Estava empurrando para longe antes que a doença fizesse isso por ele. Mais fácil assim, tentou se convencer. Melhor para elas. Mas a voz de Regina ecoava. Você é um covarde. E ela tinha razão. Quando o sol nasceu, Luiz ainda estava sentado ali. Sem dormir, sem comer, sem nada além da certeza de que tinha cometido o maior erro de sua vida. Mas era tarde demais. Não era? Às 7 da manhã, Regina desceu as escadas com Vitória no colo e 2 malas na mão. A cozinha estava vazia. Nenhum café preparado, nenhum pão na mesa, nenhum sinal de Luiz. Melhor assim. Ela preparou uma mamadeira rápida para Vitória. Pegou algumas frutas para a viagem. Chamaria um Uber. Iria para a casa de uma amiga até achar um lugar permanente. Recomeçaria. De novo. Como sempre fazia. Vitória estava estranhamente quieta. Não sorria. Não balbuciava. Só olhava ao redor como se procurasse algo. Alguém. Ele não está aqui, bebê. Regina sussurrou, a voz quebrando. E não vai estar. Vitória começou a choramingar. Eu sei, meu amor. Eu também vou sentir falta. Pegou o celular para chamar o carro quando ouviu passos. Luiz apareceu na porta da cozinha. Estava horrível. Olhos vermelhos e inchados. Barba por fazer. A mesma roupa amarrotada da noite anterior. Parecia 10 anos mais velho. Regina. A voz estava rouca. Vim me despedir. Ela disse formalmente, segurando Vitória mais perto. Obrigada pela oportunidade de trabalho. Deixei tudo limpo e organizado. Regina, por favor, não. Ela levantou a mão. Você deixou claro ontem. Não tem mais nada a dizer. Tem tudo a dizer. Vitória viu Luiz e imediatamente esticou os bracinhos choramingando alto. Papapa, papapa. Luiz fechou os olhos como se tivesse levado um soco. Não, Vitória. Regina virou a bebê para longe. Não pode. Mas Vitória começou a chorar. Aquele choro de criança que sabe exatamente o que quer e não vai parar até conseguir. Papapa! Gritou, se debatendo no colo de Regina. Vitória, para! Por favor, não faz isso agora. Regina tentou acalmá-la, mas a bebê só chorava mais alto, as mãozinhas esticadas em direção a Luiz. Deixa eu... Luiz deu um passo à frente. Não. Regina recuou. Não vai piorar as coisas. Ela está chorando. Ela vai superar. Crianças superam. Regina? Não! Ela gritou, e Vitória chorou mais alto. Você não tem direito. Você desistiu. Escolheu. Agora aguenta. Luiz ficou ali, congelado, enquanto Vitória se debatia e chorava, as lágrimas escorrendo pelo rostinho vermelho. Papapa, papapa, papapa. A bebê soluçava, a vozinha quebrada, e algo dentro de Luiz se despedaçou completamente. Eu sinto muito, sussurrou. Sinto tanto. Não adianta agora. O celular de Regina tocou. O Uber tinha chegado. Ela pegou as malas, ajeitou Vitória melhor no colo mesmo com a bebê se debatendo. Adeus, Luiz. E virou as costas. Atravessou a casa em direção à porta da frente. Cada passo doía. Cada passo parecia errado. Vitória chorava desesperada, o corpinho tenso, as mãos ainda esticadas para trás. Calma, meu amor. Vai passar. Prometo que vai passar. Regina mentiu, porque não acreditava que fosse passar. Não para ela. Não tão cedo. Abriu a porta. O carro estava ali. Só mais alguns passos. E então, ouviu. Regina, espera. Ela parou. Não queria parar. Não devia parar. Mas parou. Virou-se. Luiz estava no meio da sala, as mãos nos cabelos, o rosto destruído. Por favor, não vai.
A voz dele quebrou. Eu estava errado. Estava com tanto medo que eu estraguei tudo. Mas não vai. Por favor. Por que eu ficaria? Regina perguntou, e sua voz estava fria como gelo, mesmo com lágrimas escorrendo. Para te ver empurrar a gente para longe todo dia? Para Vitória não entender por que você não quer mais ela? Eu quero vocês duas mais do que qualquer coisa. Mentira. Se quisesse, lutaria. Ficaria. Aproveitaria cada segundo que temos. Eu tenho medo, ele admitiu, a voz quebrando. Medo de vocês me verem fraco. Medo de Vitória ter memórias de mim doente, sofrendo. Medo de você ter que me cuidar, me ver definhar. Você acha que eu não tenho medo? Regina gritou de volta. Você acha que isso é fácil para mim? Saber que vou te perder, que Vitória vai perder você? Mas eu estava disposta a ficar de qualquer jeito, porque alguns meses com você valem mais do que uma vida inteira sem. Silêncio. Vitória tinha parado de chorar. Estava quieta, olhando entre os dois com olhos arregalados e assustados. Regina, Luiz deu um passo à frente. Me perdoa, por favor. Eu não sei viver com esse tempo contado. Não sei como fazer isso sem destruir tudo que toco. Então aprende, comigo, com Vitória, juntos. E se eu não for forte o suficiente? Ninguém pediu para você ser forte sozinho. Ele olhou para ela, para Vitória, de volta para ela. Havia tanto em seus olhos. Medo, esperança, desespero, amor. Fica, sussurrou. Por favor, fica comigo. Deixa eu fazer isso direito. Deixa eu amar vocês até o último segundo. Regina fechou os olhos. Todo seu corpo gritava para correr, para se proteger, para proteger Vitória da dor que sabia que viria. Mas então Vitória mexeu em seus braços. Esticou as mãozinhas gorduchas na direção de Luiz. Papapa, disse baixinho, quase um pedido. E Regina quebrou. Você me prometeu que não ia desistir, disse, a voz tremendo. Na primeira noite, quando Vitória ficou doente, você disse sempre, que sempre ia estar aqui. E vou. Pelo tempo que tiver. Não é suficiente. Eu sei, mas é tudo que posso dar. Regina olhou para Vitória, que olhava para Luiz com tanta confiança, tanto amor puro e incondicional. A bebê não entendia diagnósticos ou prazos, só sabia que amava aquele homem e queria estar perto dele. E Regina percebeu. Não era sobre ela. Não era sobre medo ou dor ou lógica. Era sobre Vitória. Vitória merecia ter esse amor. Mesmo que fosse breve. Mesmo que fosse doloroso no final. Alguns meses de felicidade valiam mais do que uma vida inteira se perguntando e se. Se ficarmos, começou, e viu esperança acender nos olhos dele. Não pode desistir de novo. Não importa o quão difícil fique. Você luta, você fica. Entendeu? Entendi. E quando ficar pesado demais, quando quiser nos mandar embora de novo para nos proteger, você fala. Você divide, não foge. Prometo. E você para de tomar decisões sozinho sobre o que é melhor para mim e para a Vitória. Somos uma família. Famílias decidem juntas. A palavra família o quebrou visivelmente. Ele cobriu o rosto com as mãos, os ombros tremendo. Regina colocou as malas no chão. Atravessou a sala. Parou na frente dele. Olha para mim. Pediu suavemente. Luiz abaixou as mãos. Lágrimas corriam abertamente por seu rosto. Eu te amo, ele disse, voz quebrada. Eu amo vocês duas tanto que dói. Tanto que me assusta. Porque já perdi tudo uma vez e não sei se sobrevivo a perder de novo. Então não perde. Regina segurou seu rosto. Fica. Fica e ama a gente de volta. É tudo que pedimos. Não mereço vocês. Provavelmente não, mas tem a gente de qualquer jeito. E então Vitória esticou os braços de novo, choramingando. Papapa. Luiz olhou para a bebê. Estendeu os braços hesitante, como se tivesse medo de tocá-la e ela desaparecer. Regina passou Vitória para ele. A bebê imediatamente se aconchegou contra seu peito, enterrou o rostinho em seu pescoço, suspirou profundamente, como se finalmente estivesse onde deveria estar. E então fez algo que congelou os dois adultos. Levantou a cabecinha, olhou direto nos olhos de Luiz
e encostou sua testinha na dele. O mesmo gesto que Regina fazia quando queria confortá-la. Um gesto de amor, de confiança, de estou aqui. Luiz quebrou, completamente. Segurou Vitória com força, enterrou o rosto em seus cabelos de bebê e chorou. Chorou por tudo que tinha perdido, por tudo que sabia que perderia, por tudo que tinha agora e tinha tanto medo de arruinar. Desculpa, pequena, sussurrou para a bebê. Desculpa por ser tão burro. Papapa te ama tanto, tanto. Vitória bateu palminhas no rosto dele, limpando as lágrimas do jeito descoordenado de bebê. E riu. Aquela risada gostosa que significava que tudo estava bem no mundo dela, porque para ela, agora estava. Regina abraçou os dois, e ali, no meio da sala da mansão Avelar, algo se curou. Não estava perfeito, não estava resolvido. Ainda havia dor e medo e incerteza, mas havia amor, e por enquanto era suficiente. O motorista do Uber buzinou impaciente. Preciso dispensar ele, Regina disse, se afastando. Espera, Luiz segurou sua mão. Regina, eu preciso fazer isso direito, do jeito certo. Fazer o quê? Ele respirou fundo. Ainda segurava Vitória com um braço. Com a outra mão, não soltou Regina. Eu não sei quanto tempo tenho. 1 ano menos, talvez mais se tivermos sorte. Mas seja quanto for, eu quero passar com vocês. Não como patrão e empregada. Não escondido ou com medo. Ele olhou direto nos olhos dela. Eu quero vocês aqui, comigo, como família. Luiz, muda para o quarto principal. Os 3. Transforma esse lugar em lar de verdade. Deixa eu ser pai para Vitória, mesmo que por pouco tempo. Deixa eu te amar do jeito que merece ser amada. Regina não conseguiu falar. Só acenou com a cabeça, lágrimas escorrendo. Isso é um sim? Isso é um você é impossível e eu te amo e não acredito que estou fazendo isso. Ela riu entre as lágrimas. Mas sim, é um sim. Luiz a puxou para um beijo. Desesperado, aliviado, cheio de promessas que talvez não pudesse cumprir, mas ia tentar com cada fibra do seu ser. Vitória, espremida entre os dois, gritou de alegria e bateu palminhas. E pela primeira vez em meses, a mansão Avelar estava cheia, não de silêncio, mas de vida. Os 3 primeiros dias foram estranhos. Regina acordava no quarto principal, aquele quarto enorme com vista para o jardim que ela tinha limpado dezenas de vezes, mas nunca imaginado dormir. E por alguns segundos, esquecia onde estava. Então sentia o peso do braço de Luiz ao redor de sua cintura, ouvia a respiração suave de Vitória no berço ao lado da cama e lembrava. Isso era real. Assustadoramente, maravilhosamente real. Luiz dormia pouco. Ela acordava no meio da noite e o encontrava observando Vitória dormir, como se quisesse memorizar cada detalhe. Ou olhando para Regina com uma intensidade que a fazia corar mesmo no escuro. Não consigo acreditar que você ficou, ele sussurrou uma madrugada. Eu também não, ela admitiu. Mas aqui estou. Não se arrepende? Me pergunta de novo quando doer de verdade. Regina. Desculpa, foi cruel. Ela se aproximou, encostou a testa na dele. Não me arrependo. Nem um segundo. Ele a beijou devagar, como se ela fosse algo precioso que poderia quebrar. E talvez todos eles fossem exatamente isso. No 4º dia, Luiz acordou com uma decisão. Vamos sair, anunciou durante o café. Sair? Para onde? Para qualquer lugar. Parque, shopping, não importa. Vitória precisa de sol. E nós precisamos parar de agir como se a casa fosse uma bolha que vai estourar se sairmos. Regina mordeu o lábio. E se alguém perguntar, quem somos? O que dizer? A verdade. Luiz segurou sua mão sobre a mesa. Que somos uma família. As pessoas vão julgar. Vão achar que sou interesseira, que... Deixa eles acharem. Ele a interrompeu. Eu não ligo para ninguém além de nós 3. E foi assim que, 1 hora depois, estavam no parque municipal com Vitória no carrinho, o sol de inverno brilhando suave. Vitória ficou fascinada. Apontava para tudo, cachorros, pássaros, outras crianças.
Gritava de alegria cada vez que via algo novo. Ela nunca tinha vindo a um parque? Luiz perguntou, surpreso. Não tinha tempo. Nem dinheiro para essas coisas, Regina admitiu. Era trabalho, creche, casa, sempre correndo. Algo passou pelo rosto de Luiz. Determinação. Então vamos trazer ela aqui todo dia. Fazer tudo o que ela perdeu. Tudo que vocês duas perderam. E fizeram. Nos dias seguintes, estabeleceram nova rotina. Manhãs no parque. Tardes com Vitória brincando no jardim enquanto Luiz trabalhava no laptop e Regina finalmente relaxava com um livro. Noites em família na sala, Vitória engatinhando entre os dois. Luiz comprou uma câmera. Registrava tudo. Vitória comendo, rindo, dormindo. Regina lendo para a bebê. Os três juntos. Você vai encher a memória do celular, Regina brincou. Não ligo. Quero ter cada segundo registrado. E ela entendeu. Ele estava construindo legado, memórias para quando não estivesse mais ali. A dor era constante, logo abaixo da superfície da felicidade. Mas aprenderam a viver com ela. Uma semana depois da quase partida, aconteceu algo que mudou tudo de novo. Vitória estava no tapete de atividades da sala. Luiz e Regina estavam no sofá. Ele lendo contratos de trabalho, ela estudando um catálogo de cursos online que ele tinha casualmente deixado sobre a mesa. Você não desiste, né? Ela disse. Da faculdade? Nunca. Você é inteligente demais para desperdiçar isso. Luiz, pelo menos olha, só isso. Não precisa decidir agora. Regina ia responder quando Vitória fez um barulho estranho. Ambos olharam. A bebê estava segurando na mesinha de centro, de pé, balançando. Ela vai... Regina começou. Vitória soltou a mesa. Ficou de pé sozinha por 2 segundos intermináveis. E então deu um passo. Cambaleante, descoordenado. Mas um passo real. Meu Deus! Regina gritou. Vitória deu outro passo. Depois mais um. E então caiu sentada, rindo. Luiz estava congelado, os olhos arregalados. Ela andou. Andou! Regina pegou Vitória no colo, girando com ela. Meu amor, você andou, você andou. Você... Vitória ria, sem entender o que tinha de especial, mas feliz com a reação. Regina olhou para Luiz. Ele tinha lágrimas nos olhos. Você viu, ela disse, levando Vitória para ele. Você estava aqui. Viu os primeiros passos. Luiz pegou a bebê, a segurou tão apertado que ela reclamou. Desculpa, pequena. Ele afrouxou o abraço. É que... Você fez isso. Você cresceu tanto. Papapa. Vitória bateu no rosto dele, orgulhosa. Isso mesmo. Papapa viu. E Papapa está tão orgulhoso. Sua voz quebrou. Tão orgulhoso. Regina abraçou os dois e ali, naquele momento perfeito, ela esqueceu da doença. Esqueceu do prazo. Esqueceu de tudo, exceto isso. Família, amor, vida. Naquela noite, depois de Vitória dormir exausta de tanta excitação, Luiz puxou Regina para a varanda do quarto. O jardim estava iluminado por luzes suaves. A noite estava fria, mas estrelada. Obrigado, ele disse de repente. Por quê? Por ficar, por me dar isso. Esses dias, esses momentos. Os primeiros passos de Vitória. Eu quase perdi tudo. Você quase nos empurrou para longe, Regina corrigiu. Mas não perdeu. Estamos aqui. Eu estava com tanto medo, ele admitiu. Ainda estou. Toda manhã acordo e penso, e se for hoje? E se acabar? E se não acabar hoje? E se tivermos amanhã? E depois? E depois? Você sempre sabe o que dizer. Mentira. Estou improvisando tanto quanto você. Luiz riu baixo. Puxou-a para mais perto, os braços ao redor de sua cintura. Regina? Sim? Me casa comigo. Ela congelou. O quê? Casa comigo, ele repetiu mais firme. Não tenho anel ainda, vou comprar um amanhã. Mas não aguento esperar para perguntar. Luiz, você não precisa... Não é por pena ou obrigação, é porque eu te amo. Porque quero que Vitória tenha meu nome. Porque quero que você tenha tudo o que posso dar. Proteção legal, financeira, tudo. Ele segurou seu rosto. Mas acima de tudo,
Porque quero poder te chamar de minha esposa, mesmo que por pouco tempo. Regina sentiu lágrimas arderem. Isso é loucura. Eu sei. As pessoas vão falar, deixa. Pode não dar tempo de... Regina, Sueli a interrompeu, e havia tanta certeza em seus olhos. Pode ser 1 ano, pode ser 6 meses, pode ser menos. Mas eu quero ser seu marido. E pai legal da Vitória. Quero isso mais do que qualquer coisa, então, por favor. Me diz sim, ela deveria dizer não. Era loucura. Rápido demais. Complicado demais. Mas então pensou em Vitória com o nome Avelar. Pensou em ter alguém ao lado, legal e oficialmente, pela primeira vez na vida. Pensou em acordar como esposa de Luiz, mesmo que por tempo limitado. E pensou, alguns meses de casamento valem mais do que uma vida inteira sozinha. Sim, sussurrou. Sim, eu caso com você. Luiz a beijou com tanta intensidade que ela esqueceu como respirar. Quando se separaram, ambos estavam chorando. Vou fazer valer a pena, ele prometeu. Cada dia. Vou fazer você se sentir amada, protegida, especial. Você já faz. Então vou fazer mais. Eles ficaram ali, abraçados, sob as estrelas, fazendo planos que talvez não pudessem concluir, mas fariam de tudo para tentar. No dia seguinte, Luiz saiu cedo. Voltou ao meio-dia com uma caixa azul Tiffany. Regina estava dando almoço para Vitória quando ele entrou na cozinha. Estende a mão, pediu. Ela estendeu, curiosa. Ele abriu a caixa. O anel era perfeito. Solitário simples, elegante, atemporal. Luiz, é lindo demais. Deve ter custado... Não importa o preço. Importa que é seu. Ele tirou o anel da caixa. Regina Maria Santos, você me faz o homem mais feliz do mundo aceitando ser minha esposa? Já disse sim ontem. Ela estava rindo e chorando ao mesmo tempo. Diz de novo. Sim, 1000 vezes sim. Ele colocou o anel em seu dedo. Caiu perfeitamente. Vitória bateu palmas e gritou sem entender, mas celebrando de qualquer jeito. Olha, Vitória. Luiz pegou a bebê. Mamãe vai se casar com Papapa. Vamos ser família de verdade. Já somos, Regina corrigiu. Agora vai ser oficial. Eles se beijaram sobre a mesa da cozinha, Vitória entre eles fazendo festa, e pela primeira vez, Regina se permitiu acreditar que talvez, apenas talvez, o universo estivesse do lado deles. Os preparativos foram rápidos. Luiz queria casar em 2 semanas. Cartório nada grande, só eles 3 e um advogado como testemunha. Tem certeza que não quer algo maior? Regina perguntou. Sua tia, amigos? Não preciso de plateia. Preciso de você. Ele cuidou de tudo. Papelada, vestido para Regina, simples, branco, lindo. Roupinha de festa para Vitória. Até contratou fotógrafo para registrar. Regina ligou para a única amiga próxima. Você enlouqueceu? Carla gritou no telefone. Casa com um cara que você conhece há 2 meses? Eu sei como parece. Parece que você está sendo aproveitadora. Ou ele está te manipulando. Regina, ele é milionário e você é... O quê? A voz de Regina esfriou. Fala, Carla, eu sou o quê? Silêncio constrangido. Não quis dizer assim. Quis sim. E sabe de uma coisa? Não te convidei para opinar. Te liguei para avisar. Porque pensei que era minha amiga. Sou sua amiga. Por isso estou preocupada. Então confia em mim. Luiz me ama. Eu amo ele. Vitória ama ele. É tudo o que importa. E quando o dinheiro acabar? E quando... Regina desligou. Mais tarde, Luísa a encontrou chorando no quarto. O que foi? Minha amiga... Ela disse que sou aproveitadora, que você está me manipulando. Que... Ei! Ele se ajoelhou na frente dela. Olha para mim. Você sabe a verdade. Eu sei a verdade. Vitória sabe a verdade. O resto? Não importa. Mas ela era minha única amiga. Então ela não era amiga de verdade. Amigas de verdade confiam, apoiam, ficam ao lado. Ele limpou suas lágrimas. E você tem mais amigos do que pensa. Tem a mim. Tem Vitória. Tem nossa família. Nossa família de 3 pessoas. As melhores 3 pessoas do mundo. E ele a fez rir.
mesmo com o coração machucado. O dia do casamento chegou ensolarado e perfeito. Regina vestiu o vestido branco simples que Luís tinha escolhido. Caía perfeitamente, elegante sem ser exagerado. Ela prendeu os cabelos em um coque baixo, deixou a maquiagem natural. Quando se olhou no espelho, não reconheceu a mulher refletida. Parecia feliz, parecia amada, parecia inteira. Você está linda, virou. Luís estava na porta, de terno azul marinho, sem gravata, descalço porque Vitória tinha escondido seus sapatos. Você também. Prontos para isso? Mais do que nunca. Foram os três de carro para o cartório. Vitória estava vestida de princesa, lacinho enorme nos cabelos ralos. Babava na roupa cara e não estava nem aí. O advogado de Luís já esperava. Homem mais velho, gentil, que abraçou Regina e disse: parabéns. Luís é sortudo. Eu que sou sortuda. A cerimônia foi rápida. Votos padrão, assinaturas, testemunhas. Quando o oficial disse: pode beijar a noiva, Luís a puxou para um beijo que fez Regina esquecer onde estava. Minha esposa, ele sussurrou contra seus lábios. Meu marido. Vitória gritou quebrando o momento e todos riram. O fotógrafo tirou centenas de fotos. Os três juntos. Luís beijando Regina, Regina com Vitória, Luís com Vitória, todos os ângulos, todas as combinações. Para quando ela crescer, Luís explicou, para que ela saiba que teve um pai que a amou. E Regina precisou se afastar para chorar. Voltaram para casa como família legal. Regina Avelar, Vitória Avelar. Nomes em papel, mas reais, oficiais, protegidos. Trouxe algo, Luís disse quando chegaram. O quê? Ele abriu a porta do escritório. Dentro, em uma mesa nova, estava um computador. E ao lado, pilhas de livros. Livros de pedagogia, materiais de curso. Luís, você começa segunda-feira. Faculdade online. 4 anos. Eu já paguei as mensalidades completas. Ele segurou suas mãos. E antes que diga que não pode aceitar, você é minha esposa. Seu sonho é meu sonho. Vou fazer acontecer. Mas e se, sem esse, você vai se formar, vai ser professora, vai dar aulas para dezenas de crianças. E quando isso acontecer, eu vou estar aqui. Tocou seu peito, sempre, torcendo por você. Regina o beijou com tanta força que quase o derrubou. Obrigada por tudo, por acreditar em mim. Sempre vou acreditar. Naquela noite, depois de Vitória dormir, eles fizeram amor como marido e mulher pela primeira vez. Devagar, intenso, cheio de promessas silenciosas. E quando Regina adormeceu nos braços dele, pela primeira vez em meses, não teve medo do amanhã. 3 semanas depois, o telefone tocou durante o café da manhã. Luís olhou para a tela. Hospital de Genebra. Congelou. Atende. Regina pediu, o coração disparado. Ele atendeu em viva voz. Senhor Avelar, voz formal do outro lado. Dr. Müller, preciso falar com urgência sobre seus exames. Estou ouvindo. Pode vir ao hospital? Pessoalmente? Há um desenvolvimento importante. Fale agora. Minha esposa está aqui. Ela sabe de tudo. Pausa. Muito bem. Senhor Avelar, houve um erro. Um erro grave em nosso laboratório. O mundo parou. Que tipo de erro? Luís perguntou, a voz tensa. Seus exames foram trocados com os de outro paciente. O diagnóstico que recebeu não é seu. Silêncio absoluto. O que você está dizendo? Regina sussurrou. Estou dizendo que o Sr. Avelar não tem tumor cerebral. Nunca teve. Foi erro nosso. Erro imperdoável. Refizemos todos os exames 3 vezes. Está completamente saudável. O telefone caiu da mão de Luís. Ele olhou para Regina, os olhos arregalados, em choque total. Eu não estou morrendo? Não está morrendo. Ela repetiu, incrédula. Você não está morrendo. E então desabaram. Os dois, segurando um ao outro, chorando, rindo, sem acreditar. Vitória, sentada no cadeirão, bateu palmas achando que era brincadeira. Papapa! Luís a pegou no colo, girou com ela, chorando e rindo ao mesmo tempo.
Papapa vai ficar, pequena. Papapa vai ver você crescer. Vai te levar para a escola. Vai estar lá quando você se formar. Vai estar lá para tudo. Regina abraçou os dois e ali na cozinha da mansão Avelar, um milagre aconteceu. Não o milagre da cura, mas o milagre da vida devolvida. 2 meses depois. Regina acordou com o sol entrando pela janela e o som de risadas vindo do jardim. Levantou, colocou o roupão e foi até a varanda. Lá embaixo, Luiz perseguia Vitória pelo gramado. A bebê, agora andando firme e quase correndo, gritava de alegria cada vez que ele fingia que ia pegá-la. Peguei! Luiz a ergueu no ar girando. Vitória ria tanto que quase não conseguia respirar. Papapa! Mais! Você é insaciável, mocinha. Regina sorriu. Ainda era estranho, às vezes, acordar e lembrar que não havia prazo, que Luiz estava saudável, que tinha um tempo, todo o tempo do mundo. A ligação do hospital tinha mudado tudo. Luiz processara a clínica, não pelo dinheiro, mas para garantir que o erro nunca acontecesse com outra pessoa. O acordo incluía a reforma completa do laboratório e novos protocolos. Mas, mais importante, os exames brasileiros confirmaram. Ele estava completamente saudável. Bom dia, dorminhoca. Luiz gritou do jardim, acenando. Bom dia. Ela desceu correndo. Vitória correu para ela, abraçou suas pernas. Mamãe, olha! Apontou para um passarinho. Lindo, meu amor. Regina a pegou no colo. Mas agora é hora do café. Já preparei, Luiz disse. Panquecas, as favoritas dela. Tomaram café na mesa do jardim. Vitória coberta de geleia, tentando comer sozinha e fazendo bagunça. Recebi o resultado da primeira prova, Regina comentou. E tirei 10. Luiz deu um grito de comemoração que assustou Vitória. Sabia! Minha esposa é um gênio. Exagero, mas obrigada. Temos que comemorar. Jantar fora? Vitória pode ficar com a babá nova. A senhora Clara é ótima, Vitória adora ela. Então, decidido. Hoje à noite só nós dois. Regina sorriu, ainda se acostumando com isso. Com poder ter vida além de mãe, com ter parceiro de verdade. Luiz. Sim? Você é feliz? De verdade? Ele parou, olhou para ela. Realmente olhou. Mais do que imaginei ser possível. Segurou sua mão. Vocês duas salvaram minha vida. Literalmente e figurativamente. Nós também fomos salvas. Vitória jogou geleia no cabelo de Luiz. Eca, Vitória. Mas ele estava rindo. Ela definitivamente é filha sua agora, Regina brincou. Mimada e bagunceira. E você ama. Amo. Os dois. À tarde, enquanto Vitória dormia, Regina estudou enquanto Luiz trabalhava. Ele tinha voltado a participar ativamente da empresa. Não como antes, agora com limites, prioridades diferentes. Família em primeiro lugar. O telefone tocou. Era Carla, a amiga. Regina hesitou, mas atendeu. Regina, eu queria me desculpar pelo que disse. Eu estava errada. A voz estava arrependida. Vi as fotos do casamento. Vi como ele olha para você. E percebi que estava sendo horrível. Você estava sendo protetora. De forma equivocada, mas vinha de um bom lugar. Posso visitar, conhecer seu marido, ver Vitória? Pode. Mas saiba que ele é família agora. E eu protejo minha família. Entendi. Prometo me comportar. Quando desligou, Luiz estava na porta. Ouviu? Ouvi. E você foi perfeita. Firme, mas justa. Aprendi com você. Ele atravessou o escritório, a puxou da cadeira, a beijou devagar. Te amo, senhora Avelar. Te amo, senhor Avelar. Regina encostou a cabeça em seu ombro. Sabe o que é engraçado? Quando pensávamos que o tempo era curto, cada segundo parecia precioso. Agora que temos todo o tempo, ainda é precioso. Porque aprendemos, Luiz disse, aprendemos que vida não se mede em anos, mas em momentos, em amor, em família. Vitória resmungou no sono, procurando as mãos dos pais. Eles entrelaçaram os dedos sobre ela. Uma família. Imperfeita, formada de jeitos não convencionais, mas real. E enquanto as estrelas brilhavam sobre a mansão Avelar, 3 corações batiam em sincronia.
Não mais com medo do amanhã, mas com esperança, com amor, com vida. Suas interações são muito importantes para nós. Deixe seu nome nos comentários e podemos incluí-lo em uma de nossas histórias com uma saudação feita especialmente para você.